Bom dia, graça e paz. Aqui é a Thalita e juntas vamos meditar na palavra de Deus nessa semana. Eu creio que o Senhor tem muito para falar com a gente, porque Ele sempre está falando, amém? E quero começar já te convidando a acessar o nosso canal no YouTube, Ministério Hag. Lá nós temos bastante ministrações, né? E dos nossos cultos ficam lá gravados. E eu te convido a buscar, né? E assistir, compartilhar com as pessoas que você conhece, porque o Senhor tem falado muito com a nossa igreja. E eu creio que a palavra do Senhor é para a igreja, né? Para o corpo, sobre renúncia, sobre posicionamento, sobre obediência. E a Daiane, semana passada, trouxe aqui para nós nos devocionais uma pergunta, primeiro, né? Você nasceu de novo? E depois falando sobre os frutos do Espírito, né? Um paralelo. Por quê? Porque os frutos do Espírito, eles são uma consequência, ou eles devem ser, né? Uma consequência do nascer de novo. E esse nascer de novo, como nós ouvimos também, é pelo Espírito, né? É o que Jesus nos ensina quando ele responde a pergunta de Nicodemos: o que eu preciso fazer? E ali Jesus já dá a resposta certeira: você precisa nascer de novo. E a partir disso, nós entendemos que o nascer de novo é o que? É mudança, é transformação. E a própria palavra nos diz o quê? Que em Cristo nós somos novas criaturas. O que era velho se passou, eis que tudo se fez novo. Então, é um processo que ele precisa acontecer. Mas, assim como um bebê que nasce, tem esse processo de desenvolvimento e crescimento natural, a vida espiritual, ela não acontece de uma forma tão orgânica, porque depende de nós, né? De nós caminharmos, de nós buscarmos esse crescimento, esses frutos do Espírito, essa transformação, porque senão nós meramente tomamos um banho, e não é isso que o Senhor Jesus quer, né? Não é isso que Ele deseja. Nascer de novo precisa ser algo de dentro para fora, mesmo porque o ato em si do batismo é simbólico. Então, pensando em tudo isso, né, de novo, temos ouvido na igreja sobre renúncia, sobre posicionamento, que nós temos ouvido sobre obediência, e trazendo, né, do que a Daiane também falou sobre nascer de novo e querendo ou não, nós precisamos ter os frutos do Espírito. O Senhor vem falando ao meu coração também. E eu quero trazer para nós meditarmos sobre as nossas raízes. Porque talvez eu falo aqui com mulheres ou com pessoas, né, homens e mulheres que já passaram pelo batismo há algum tempo. Mas como é que estão as suas raízes, né? É todo um caminho. É o batismo, é o nascer de novo, são os frutos do Espírito que precisam acontecer e as nossas raízes que nos firmam nesse Evangelho, nessa verdade que um dia nós cremos e nos levou a ser batizados. Como é que está essa raiz? Né? Ela está firme? Ela está saudável? Ela está enraizada em Jesus? Então, juntas, vamos meditar nesta semana com relação a isso. Eu te convido a abrir seu coração, deixar o Espírito Santo falar com você, né? Porque nós precisamos dar essa abertura. O Senhor não é intruso e Ele só vai falar ao seu coração se você permitir. E pensando nisso, eu queria até trazer aqui, pensei em a gente trabalhar os 10 mandamentos, porque embora eles estejam lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus, né, revelou a Moisés
mas eles devem permear a nossa vida como cristãos, como uma pessoa que nasceu de novo. Mas pensando nessa linha, né, de raciocínio, eu queria te convidar a ler com calma depois. Procure em Êxodo 20, lá estão os 10 mandamentos. Mas trazendo para o Novo Testamento, em Mateus 22, 37 e 39, Jesus ele enxuga, né? Vamos usar esse termo, ele dá uma reduzida, e desses 10 mandamentos ele traz, né, dois mandamentos, dois princípios que também precisam permear a nossa vida como cristão enraizado, que nasceu de novo, que dá fruto do Espírito, que são eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, a palavra nos diz. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso, se você quiser ler depois, Mateus 22, 37 e 39. Então, isso são etapas, né? Etapas, níveis que um cristão precisa viver. São mudanças, são posicionamentos, são reações ou ações esperadas de mim e de você. E pensando nisso, eu quero com você nessa manhã meditar no momento do batismo de Jesus, quando uma voz ecoa dos céus proclamando que ele é o Filho amado, em quem o Pai se agrada. E esse evento marca não apenas o início do ministério de Jesus, mas a confirmação pública da sua santidade como Filho de Deus. E a declaração do Pai não se baseou nas obras ou nos milagres de Jesus, mas na relação íntima e amorosa entre o Pai e o Filho. E da mesma forma, a nossa identidade como filhos de Deus não é estabelecida por nossas realizações, méritos. Nós somos amados por quem somos, não pelo que fazemos. E em Cristo nós recebemos essa mesma identidade, sendo aceitos como filhos amados de Deus. Mas a pergunta que ecoa no nosso coração é: será que temos agradado a Deus? Será que a nossa raiz está, de novo, saudável? Será que a nossa raiz está firme? Está enraizada na pessoa de Jesus? Eu imagino que quando Jesus sai das águas do Jordão, ele olha para o Pai e a alegria e o amor que compartilhavam entre eles era evidente. A declaração de Deus foi uma expressão do profundo prazer e aprovação. Será que podemos imaginar Deus olhando para nós da mesma forma, como um coração cheio de amor e aprovação? E pensando nisso, quero fazer algumas perguntas. Será que temos buscado viver de uma maneira que agrada a Deus? A nossa identidade como filho amado já está garantida, isso ninguém tira. Mas o nosso estilo de vida reflete essa realidade? As nossas atitudes têm agradado o coração do nosso Pai? Eu tenho agradado a Deus com as minhas escolhas e ações? São perguntas que nós precisamos fazer, porque o Senhor Deus, Ele espera de nós, né? Que caminhemos em direção àquilo que Ele tem à disposição de nós. E como eu falei, não é orgânica esse crescimento da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Jesus. Nós precisamos buscar, desenvolver, crescer, amadurecer, né? E abrir o coração e dar espaço para Deus trabalhar. E esse crescimento espiritual, ele vem através da palavra de Deus. Então,
trazendo um paralelo com raízes da árvore, né? No Salmo 1 diz que é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Isso está falando, né, da vida espiritual do crente. Ou seja, que ele dê frutos, que ele seja bonito, vistoso, saudável. Então, como que a gente pode ser assim, né? Primeiro, como a Daiane trouxe, nós precisamos exercitar os frutos do Espírito, porque os frutos do Espírito, eles fazem parte da vida espiritual e desse amadurecimento e crescimento. E no Novo Testamento, nós podemos, né, olhar para ele e comparar essa jornada espiritual à agricultura. Por isso que eu quero falar da raiz também. Porque Jesus, ele era mestre em simplificar conceitos complexos. Através das parábolas, ele mostrava, né? Nos ensina, aliás, ensinava os discípulos, as pessoas, mas ele nos ensina coisas simples, ou aliás, coisas complexas de uma forma simples. E aí ele cita como ele mostra como ser uma árvore frutífera. E para ser uma boa árvore, dar os frutos do Espírito, agradar o Senhor com as nossas escolhas e com a nossa vida, nós precisamos de um bom solo. E tudo começa por aí. Nós precisamos dar espaço para a palavra de Deus, que é entrar no nosso coração e brotar. Esse solo é o nosso coração. Então, às vezes nós ouvimos as ministrações, como eu citei aqui no início, né? Na nossa igreja está falando muito sobre renúncia. E é uma palavra abençoada. E às vezes a gente ouve e fala, nossa, que benção essa palavra. Mas a gente não deixa a palavra entrar no nosso coração de fato e dar bons frutos, e trabalhar e mexer essa terra, né? Porque o agricultor, quando ele vai preparar o solo, antes mesmo de plantar, de lançar a semente, ele vai lá remexer a terra, vai adubar, ele vai colocar, né, vai tirar sujeira, vai tirar algum resquício, de repente, de alguma outra leva, né, que ele plantou ali, vai preparar o solo para que então venha essa semente, para que a semente não se perca, ela caia num solo preparado, num solo fértil, pronto para ela germinar. E o solo depende de mim e de você, né? Cuidar dele, deixarmos o solo limpo, tratado, fértil, pronto para essa palavra que o Senhor nos envia, seja aqui nesse devocional e seja ali na sua igreja, ouvindo a palavra, seja na sua casa, quando você pega uma ministração do YouTube para ouvir. É a nossa responsabilidade cuidar desse solo e preparar ele para que ele seja um solo saudável. E essa parábola, né, do solo que Jesus traz, ela não se aplica só a nós convertidos. Nosso coração, ele precisa continuar sendo um solo, porque mesmo antes de você não se converter, seu coração não deixa de ser um solo, mas quando você se converte, você precisa tratar melhor dessa terra, desse solo. Por isso,
a responsabilidade, de novo, da mensagem de Deus, da palavra de Deus, que é a semente, não é do pregador em si, mas é nossa. E a responsabilidade maior é nossa de prepararmos o coração para ouvir essa palavra e deixar ela frutificar. Desculpe. E a pergunta para você nesta manhã é: como está o solo do seu coração? Ele está preparado para receber a palavra? Deus está mandando, enviando, falando. E como que está sendo aí com você? Tem frutificado? Você tem percebido o que o Espírito Santo está falando? Ele está falando a mesma coisa, então ele está confirmando. E você se atentou a isso? Você conseguiu perceber isso? E você abriu o seu coração para que o Senhor entre e faça o que Ele quiser? Então, o convite de Jesus para nós hoje é: se você deseja ser um solo fértil, agora é o momento para começar a cuidar dele. Um solo que é bem cuidado nos aproxima de Jesus, que está sempre preparado para disseminar mensagens no nosso coração, sementes, né? E precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus literalmente precisou morrer para que o ápice da frutificação dele viesse, né? Então, que você olhe hoje para o seu solo, faça essa autoavaliação. Deixa Deus sondar seu coração, porque é dele que procede todas as coisas. Dê lugar a Ele. Amém? Senhor, obrigada por esse dia, por esta palavra tão cheia, Senhor, de detalhes e riquezas e tão profunda, Senhor. Continuando tudo que o Senhor já vem falando na igreja e através do devocional da semana passada. O Senhor deseja que a gente nasça de novo, que a gente cresça, amadureça, que nós sejamos transformados em Ti, uma nova criatura, Senhor. E para isso nós precisamos cuidar, Senhor, da nossa vida, do coração, do nosso solo, das nossas raízes. Precisamos nos aprofundar no relacionamento com o Senhor. Isso faz parte, Deus, de uma vida espiritual, de um crescimento, para então também viver os frutos do Espírito, os mandamentos que o Senhor nos deixou. Tudo isso são reflexos, Pai, tudo isso são consequências de uma vida com o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, som do nosso coração. Revela, Senhor, se em nós há algum caminho mau. Nos guia, Senhor, pelos teus caminhos. Nos ajude, Pai, nas nossas limitações e fraquezas e debilidades. Por favor, nos ajude a lançar fora, Senhor, tudo que tem atrapalhado o fluir e o agir do Teu Santo Espírito em nós. Nos ajude, Senhor, a abrir mão, nos ajude a obedecer o que o Senhor já tem falado conosco. Por mais que nos custe, Deus, por mais que seja difícil para nós abrirmos mão, renunciar o que o Senhor tanto tem nos pedido, mas sabemos que vale a pena, porque o Senhor tem caminhos e planos de bem e de paz para nós. Por favor, que nesta semana o Senhor fale mesmo conosco, nos incomode, nos encoraje a buscar a Ti, Pai, em todo o tempo, a buscar essa nova vida, esse novo nascimento, porque isso é diário, Senhor. Precisamos morrer para as coisas desse mundo e viver a nova vida com o Senhor. Ara, Senhor, a nossa terra do coração, para que o solo esteja preparado para receber o que o Senhor já tem falado conosco. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.